Olá, bom dia. Hoje é dia 5 de maio e eu gostaria de que essa meditação vai ser um pouco mais longa, porque eu gostaria de compartilhar com vocês Romanos capítulo 6, o que é muito difícil em 4, 3 minutos. E então gostaria, sem mais delongas, ler Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Esse texto de Romanos 6 é um texto que todo cristão deveria conhecer. Imagino que vocês conheçam 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas esse texto de Romanos, se 1 João 1,9 é aquela clínica que foi colocada embaixo da montanha, lá onde sempre cai um carro. Romanos capítulo 6 são essas placas que a gente vai colocar nessa estrada dizendo: cuidado, tem uma curva ali na frente, você pode cair. Eu moro então nos Pirineus Atlânticos, entre o Oceano Atlântico e as montanhas aqui são belíssimas, né? Cobertas de neve pelo menos 6 meses ao ano, e de vez em quando a gente tem tempo, no final de semana, um sábado, a gente dá uma subida, vai lá, levo quando tem amigos aqui do Brasil, a gente vai lá também para ver as belezas da montanha, e tem essas estradas assim com curvas perigosíssimas a 1.000 metros, 1.700 metros de altitude, essas estradas são extremamente perigosas. Existem muitas curvas e às vezes não tem barreira nenhuma, a estrada é estreita, então você dá um friozinho na barriga, principalmente quando tem neve, você tem medo de escorregar. E o que acontece é que o departamento daqui da França organiza essas estradas com painéis, com placas, avisando que há um perigo na frente. Isso é muito importante, porque se você não conhece a estrada, você precisa dessas indicações para você não cair. Esse texto de Romanos capítulo 6 nos dá 3 indicações muito importantes para a vida do discípulo de Cristo Jesus. Essa pergunta de retórica do Paulo, do capítulo 6, verso 1, será que a gente vai, uma vez que a graça tocou a nossa vida, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que antes? Por que ele diz isso? Porque no final do capítulo 5, antes não havia, né? Capítulo 5 e capítulo 6, era o mesmo texto, mas esse texto foi dividido em duas partes aqui. No capítulo 5, no último versículo, ele diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse ao... Verso 21. A luz acabou, mas eu vou continuar sem a luz. Verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: a vida eterna, a graça nos dá essa vida eterna, nos oferece essa salvação. Então, agora que eu estou nessa graça, e de qualquer forma, se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar, então eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo antes, e tudo vai dar certo. Ele fala: não, não é possível. Por que não é possível? Porque ele vai dizer uma coisa muito importante, utilizando o verbo, a palavra batizó no grego, da onde vem a nossa palavra batizar em português. Batizó é uma palavra que fala de identificação. A palavra ela mesmo quer dizer colocar na água, né? Plonger, deixar a coisa entrar na água. E essa palavra vem, no primeiro século, era utilizada quando alguém queria mudar a cor de um tecido, né? E se você quisesse um tecido vermelho, você teria um líquido com a cor ali dentro, e você coloca o tecido e o tecido muda de cor, se identifica a cor que está ali. Que identificação nos aparece aqui? É a identificação sua com Cristo Jesus. Esse texto vai nos dizer 3 coisas muito importantes. E o que ele está dizendo é que você foi identificado na morte de Cristo, no túmulo com Cristo e na ressurreição de Cristo. Ele usa a palavra batizó, se identificar. Você estava em Cristo na sua morte, no túmulo e na ressurreição. Eu sempre digo que eu não batizo ninguém aqui na nossa igreja, se depender do pastor, sem que essa pessoa entenda o que está escrito aqui em Romanos capítulo 6. E existem aqui 3 verbos muito importantes que todo mundo deveria saber. O primeiro é saber. O verbo saber.
que aparece no verso 3, 6 e 9. O que eu preciso saber? Eu preciso saber que o meu velho homem já morreu na cruz com Cristo, foi sepultado e eu ressuscitei para uma nova vida no terceiro dia. Eu me identifiquei, Deus me identifiquei, porque me identificou com Jesus. Eu fui batizado em Jesus. Eu fui identificado com Cristo na sua morte. E quando você sai do túmulo, você ressuscita para uma vida nova. E você precisa saber disso. A segunda coisa, o segundo verbo, é considerar. Considerar vem de uma palavra no grego que quer dizer calcular. 2 mais 2 é uma palavra que era utilizada na economia, como outras palavras que aparecem no Novo Testamento, que Paulo ele mesmo utiliza. O que nós temos que considerar? Calcular, compreender. Temos que compreender, nos diz os versos 13 e 14, nós temos que compreender, verso 11, desculpa, também, temos que compreender que nós morremos para o pecado e vivemos, estamos vivos para Deus. Somos novas criaturas, precisamos calcular isso todos os dias. Nós precisamos calcular na nossa cabeça, pensar, refletir. Eu morri para isso. Porque a gente vai ser tentado todo dia. Mas a graça que nós recebemos é uma graça que nos ajuda a calcular, a entender aquilo que eu já sei. Imaginemos que a gente sabe, está escrito em Apocalipse 3, 20, eu estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Jesus bate a sua porta e diz, bonjour, c'est Jesus. Aqui é o Jesus. E você sabe, você reconhece a voz, você sabe que é Jesus. Isso é importante, você sabe. Depois você começa a calcular, a considerar. Você pensa, o que Jesus veio fazer aqui? Eu, miserável pecador, não sou o Papa, nem um pastor, como se Papa e pastor não pecassem, né? Até Maria canta no Cântico de Maria, ela chama Jesus de meu Salvador. Todo mundo precisa de um Salvador. Só Jesus não precisa de Salvador porque ele mesmo é o Salvador, não é mesmo? Então, você considera, você calcula, você diz, Jesus batendo na minha porta, o que significa isso? Como aquela mulher nos Cantares de Salomão, que fica, não Cantadas de Salomão, mas Cantares de Salomão, que ouve a voz do amado que diz, oh, meu amado chegou, oh, meu amado é maravilhoso, é lindo, ele é mais lindo do que uma palmeira, do que os lírios do campo, do que as éguas de Faraó, e etc., né? Chamar a pessoa de mulher de égua de Faraó, na época era bonito. E tudo mais, e ela fica lá, que lindo, mas ela nunca abre a porta. O que acontece em Cantares de Salomão? O cara vai embora. Então, você saber é muito importante. É por aí que começa. Você precisa saber que você foi batizado na cruz, batizado no túmulo, batizado na ressurreição. Você precisa calcular isso, mas a um momento você precisa abrir a porta, senão Jesus não entra. A graça só entra quando você abre a porta, não é mesmo? Então, a última coisa é exatamente isso. Você tem que se oferecer. Todos os dias você se oferece. Um dia você se ofereceu ao Senhor e todos os dias você se oferece ao Senhor. É o que ele diz no verso 13 e 14. E ele vai dizer isso de duas formas, da forma negativa e da forma positiva. Da forma negativa, ele vai dizer o seguinte, não mais ofereça sua vida, seu corpo, sua língua ao mal, ao diabo. Mas ofereça, é a forma positiva, ofereça seu corpo, sua vida, tudo que você é, a sua língua, a sua forma de andar, a sua forma de fazer as coisas, ofereça tudo isso ao Senhor. Aí você abriu a porta. E uma vez que você abre a porta, a graça entra. E a graça vai fazer miséria na sua vida. De um lado positivo. Vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Você precisa saber, porque isso é muito importante. Para que você não caia lá do alto da serra. Precisa saber que você morreu, foi sepultado e ressuscitou com Jesus. Está no passado tudo isso. Depois você calcula isso daí na sua cabeça. Considera, sonda a coisa. Tem gente que fica anos considerando, mas um dia você abre a porta. Então, se você já abriu a porta, você não é mais escravo do pecado. Você é uma pessoa livre. É por isso que eu chamo essa meditação da proclamação desse texto de Romanos 6, é a proclamação de emancipação do Filho de Deus. Nós somos livres, a graça nos liberou, nos libertou, somos completamente livres. Livres para amar, para viver para Deus.